Senhor Deus, meu Pai, damos graças a Ti, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos sustenta em Tua presença, para que possamos aprender mais o Teu mover na história, Senhor, refletirmos e pensarmos, Senhor, como podemos sermos instrumentos úteis, servos úteis em Tuas mãos, para louvor e honra da Tua glória, meu Pai. Usa-nos, fala conosco através dessa aula, para que possamos, Senhor, melhorarmos, buscarmos mais a Ti, buscarmos dependermos mais de Ti, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos, desde já Te agradecemos. Amém. Amém. Chegamos então na nossa última aula do minicurso de História. Hoje nós falaremos sobre a Reforma Protestante e as 5 solas. Vamos entender então o contexto geral, basicamente. A Espanha nesse tempo, já no século XVI, a partir de 1501, a Espanha havia sido unificada e os mouros haviam sido expulsos. Fernando e Isabel, que eram os imperadores da Espanha, eles conseguiram tal proeza, e é dito que eles eram mais católicos que o próprio Papa. Isso provavelmente era porque o Papa tinha muito mais a visão de questões materiais do que em questões religiosas. Eles, Fernando e Isabel, que instituem a Inquisição Espanhola, uma das inquisições mais sangrentas que há, que nós não tivemos tempo para falarmos a respeito, mas foi uma barbaridade também. Na França, nessa época também, já era um país formado. O rei Francisco I, que apesar de ser católico, ele era, digamos, uma pedra no sapato do Papa, porque eles sempre estavam em guerra. A Inglaterra havia terminado sua guerra de 100 anos com a França, e logo após havia passado por uma revolução de 30 anos, conseguindo depois uma unificação sob o reinado de Henrique VII, e a Itália foi um dos últimos países da Europa a se unificar. Ainda nessa época ela era formada por 5 regiões, mas quando se fala de renascentismo, nós sempre falamos da Itália, principalmente das cidades de Florença e Milão, principalmente de Florença, certo? Vamos fazer um acatado desde o começo das heresias até o presente momento que nós estamos estudando. Primeiro, no ano 310, inicia-se a reza pelos mortos. No ano 320, as igrejas começam a utilizar velas como um meio da liturgia. No ano 325, Constantino inaugura o primeiro concílio papal. No ano 375, começa-se o culto aos santos. No ano 381, a igreja cristã passa a se denominar católica, que significa universal. No ano 404, o culto cristão é abolido e passa-se a rezar missas como um sacramento perpétuo de Cristo. No ano 431, passa-se a cultuar Maria como mãe de Jesus. No ano 440, Leão I torna-se o primeiro Papa. No ano 500, a igreja torna-se dona de bordéis, lucrando em cima da prostituição. Cerca de 20% dos clientes desses bordéis era formado de clérigos, ou seja, de padres, cardeais, arcebispos, e inclusive muitas das prostitutas que trabalhavam nesses bordéis foram usadas de modelos para se pintar as imagens sacras de Maria ou outras santas. E isso vai terminar apenas na Reforma, quando a Reforma bate contra essa posição da Igreja Católica, que segundo ela, o sexo ou a prostituição era um mal necessário. No ano 503, começa-se a divulgar a existência do purgatório. No ano 600, Bonifácio III se declara bispo universal, embora ele perca esse título logo após, mas ele é o primeiro a declarar ser o bispo universal. No ano 606,
é obrigado a se beijar os pés do Papa. No ano 783 começa-se com o culto às imagens e às relíquias sagradas. No ano 880, a Igreja Católica Romana passa a usar ramos de arruda e água benta. No ano 890 é instituído culto a São José, chamado de Protodúlia. No ano 993, institui-se a canonização dos santos. No ano 1003, é instituída a festa dos fiéis defuntos. No ano 1004, é obrigatório o celibato sacerdotal. No ano 1076, há o dogma da infalibilidade da igreja, ou seja, o que a igreja diz, embora mesmo que não esteja contido na Bíblia, não contém erros, ou é infalível. No ano 1090 é inventado o rosário. No ano 1184 é a instituição da Santa Inquisição, santa entre aspas, por favor, porque de santa não tem nada. No ano 1190 é instituído-se a venda de indulgências, ou seja, você paga pela salvação, seria mais ou menos uma simonia, ou uma carta de crédito para se pecar, nós vamos falar mais disso nessa aula. No ano 1200, a hóstia passa a substituir o pão da comunhão. No ano 1215 é criada a confissão auricular, ou seja, a partir de agora você tem que confessar um padre para receber a absolvição. Já havia isso, mas é instituído a partir desse momento, oficialmente. No ano 1220 é instituída a adoração à hóstia ou à missa, por causa da questão da transubstanciação. A hóstia é o corpo de Cristo, se é o corpo de Cristo, ela merece ser adorada. No ano 1230, a proibição da leitura da Bíblia pelos leigos em qualquer outra linguagem, a não ser o latim, para não se haver interpretações dúbias, onde se criaria heresias, ou seja, a Igreja Católica Romana tem o monopólio das heresias, só ela pode criar as heresias. No ano 1316, a instituição da Ave Maria. No ano 1415, a eliminação do vinho da comunhão e os leigos passam apenas a participar da hóstia. Aqui, nessa época da Reforma, quem estava governando é o Papa Leão X, que foi um dos 6 papas da Renascença, assim chamado eles porque eles tinham muito mais foco na pompa, no luxo, no poder político, em construções, mega construções, do que na própria igreja ou na teologia. Então, não é à toa que Lutero vai bater muito forte na questão das indulgências nessa época, porque o Papa, o foco do Papa aqui era a questão financeira, principalmente para se levantar a Basílica de São Pedro. Aqui nessa época a igreja está totalmente corrupta, a instituição, igreja visível, que nós podemos ver como igreja visível, nós vimos na aula passada que há um movimento de igreja paralelo, não é um movimento único a igreja romana, mas a igreja romana nesse ponto é uma máquina de extorquir dinheiro do povo, tanto que um cardeal romano diz que Deus não deseja a morte dos pecadores, mas que eles paguem e vivam. O dinheiro era usado para manter as tropas armadas do Papa, tropas suíças. Até hoje nós temos os guardas suíços do Papa. A Suíça sempre produz mercenários, soldados mercenários para serem contratados a serviço em defesa do Papa. Até hoje nós vemos isso. Esse dinheiro também era investido, como eu disse, na construção da Catedral na Basílica de São Pedro, em outros projetos renascentistas. Lembram? Nessa época começa as mega construções, o foco nas artes pagãs. Então há um auge em toda a questão artística. Nesse ponto também as relíquias têm o seu clímax. Há uma máxima das relíquias agora. Calvino chega a satirizar, falando que na Europa há pelo menos 15 cabeças de João Batista, e há tantos pedaços da cruz de Cristo na Europa que dá para construir uma cruz que você não vai conseguir ver o topo dela. Ou seja, ele quer dizer que é
todas são fajutas, não são autênticas. As indulgências também nesse ponto, elas estão também no auge, e elas consistiam basicamente em documentos ou certificados que o Papa emitia garantindo aos fiéis que eles ou um parente deles teriam tempo reduzido ou iriam direto para o céu, sairiam do purgatório. Haveriam a remissão das penas temporais, segundo eles, que era uma sequela dos pecados não mortais, dos pecados veniais. E o termo indulgência, ele vem do latim que significa para ser gentil, ou seja, significava que o Papa, através da gentileza do Papa, era possível receber uma remissão dessas penas temporais, quer seja do purgatório, de uma pessoa que está morta, ou você vivo ainda. E também um dos fatores agravantes é que a maioria do clero nessa época, o clero, certo? Os padres, eles não tinham lido a Bíblia, eles não conheciam muito sobre o latim, então eles apenas recitavam de cor as missas que eram rezadas em latim e basicamente eles não sabiam nada a respeito de doutrina, poucos que conheciam a respeito e esses que conheciam faziam o favor de deixar muito distinto, muito longe do povo. Então o povo basicamente estava alienado de tudo que se era chamado de teologia ou a respeito da divindade, ou seja, o que a igreja falava, eles abraçavam porque não havia outro meio para se crer ou se buscar a Deus. Nós vamos falar brevemente sobre 4 reformadores, houve muito mais, mas nós não temos tempo para falar sobre a biografia deles e também não é o nosso propósito aqui. Primeiro é lógico, Martinho Lutero, a face da reforma. Lutero nasce dia 10 de novembro de 1483 em Eisleben, na Alemanha, na verdade na Saxônia, que era parte do Sacro Império Romano, ou Santo Império Romano. Ele, como estudante, mostra-se muito promissor, tendo sido enviado às escolas de latim em Magdeburg, em 1497, e Eisenach, em 1498 a 1501. Em abril de 1501, ele ingressa na Universidade de Erfurt, onde ele obtém o seu bacharel em artes. Lembram que para se fazer teologia era necessário ter formação em artes, e ele conclui em 1502 e ele se forma em mestre em artes em 1505. Influenciado por influência do seu pai, ele inicia um estudo em direito. O pai dele era um camponês e queria que o filho dele mudasse essa questão do nome da família, que ele levasse a família em outro patamar. Então, nessa época, você escolhia ou teologia ou direito. E o pai dele preferiu que ele fizesse direito. Só que, num certo dia, ele, indo de Mansfeld a Erfurt, ele acaba se encontrando no meio de uma tempestade de raios, em que ele quase é atingido e, segundo alguns historiadores dizem, um colega dele é morto nessa tempestade. E desde aquela época ele já tinha um conceito da justiça divina. Lembra que na aula passada eu disse que nessa época começa as peças teatrais sobre o juízo divino. Tem-se uma figura de Cristo como um juiz irado, buscando fulminar os pecadores. Então, nessa época, ele já tem um conceito da ira de Deus, e em seu pavor ele faz uma promessa a Santa Ana, dizendo: ajuda-me, Santa Ana, e eu serei um monge. Nisso ele sai ileso, ele sai vivo, e então ele adentra no mosteiro agostiniano, sendo consagrado a padre em 1507, ou seja, ele deixa a sua faculdade de Direito a contragosto do seu pai e vai para o mosteiro e é consagrado a padre. Porém, na sua missa de consagração, quando ele estava sendo consagrado, ele vai rezar a missa, e quando ele vai dizer as palavras que, segundo a tradição, segundo a visão católica, consagrariam, transformariam, fariam um milagre da transubstanciação, transformando
o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, ele treme, ele não consegue, ele começa a suar frio, ele passa mal naquele lugar e ele não consegue dizer as palavras: este é o meu corpo que é entregue por vós, por causa do seu entendimento da responsabilidade que ele estava tendo em segurar o corpo e o sangue de Cristo e na sua pecaminosidade em que ele tinha a respeito como ele era indigno de estar com Cristo, segurando Cristo, né? Lógico que a segunda tradição não é verdadeiro que ele estava segurando a Cristo. Nesse mosteiro, ele tem uma vida totalmente perturbada, ele não tem um senso de justiça, ele sempre tem um senso de pecado na mente dele, e mesmo que ele confesse todos os dias, ele ainda assim não sente um senso de perdão de Deus. Além disso, em 1510 ele vai para Roma resolver algumas questões administrativas do mosteiro, e ele fica horrorizado com a barganha, com a venda que há dos nichos, das estatuetas, das indulgências, e isso marca muito ele. Em outono de 1511, ele é enviado a Wittenberg para iniciar o pastoreio lá. Ele fica à frente da igreja em Wittenberg e também ele realiza o doutorado em teologia e passa a fazer conferências sobre a Bíblia, especializando-se principalmente nas epístolas paulinas de Romanos, Gálatas e Hebreus, se nós considerarmos Hebreus como de Paulo. Então, até esse momento, Lutero ele tinha uma imagem de Deus totalmente distorcida, de um juiz irado, um juiz que demandava a perfeição, da qual ele não conseguia responder. Tanto que é perguntado a ele, certa feita, se ele amava a Deus, e ele responde que ele odeia a Deus, porque Deus demanda dele algo impossível. Ele, com uma mentalidade de direito, ele entende a questão da justiça de Deus, que Deus não pode apenas fechar os olhos e proclamar de forma aleatória alguém justo, sem ter a sua justiça satisfeita, porque senão ele se torna injusto e deixa de ser Deus. Mas, estudando as cartas paulinas para lecionar a respeito, ele se depara com a famosa passagem de Romanos 1,17, que diz: porque nele, se referindo ao Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Até esse momento ele entendia que a justiça de Deus se referia ao que Deus demandava dos pecadores. Mas agora, nesse momento, ele interpreta de forma correta e ele entende que essa justiça de Deus é uma justiça que Deus providencia ao pecador, que é abraçada através da fé. E segundo ele, as portas do paraíso se abrem para essa descoberta. E nesse momento ele entende o Deus da Bíblia, certo? A partir desse momento é lógico que ele tem uma influência muito grande de Agostinho, por ele ser um monge agostiniano, ele teve contato com os escritos de Agostinho. E a partir desse momento há um impacto tão forte na vida dele que a princípio seu nome era Martin Luther, com D, e ele troca para Martin Luther, com T, usando o TH da palavra Eleuteros, que significa liberto e livre. E isso ele quer expressar que ele foi livre do peso de uma imagem de um Deus totalmente injusto, totalmente justo e totalmente sanguinário. Então, a partir de 1515, Lutero começa a denunciar abertamente os exageros de Roma, especialmente as indulgências que foram instituídas em 1190. E para levantar mais fundos para a Basílica de São Pedro, o Papa começa a vender cada vez mais indulgências para ter o dinheiro para isso, para essa empreitada, porque imagina, uma baita numa construção naquela época, o preço que era. Se hoje seria muito caro, imagina naquela época. Então,
um frade dominicano chamado Johann Tetzel é enviado à Alemanha para recolher indulgências, para vender indulgências naquele território. E ele tinha temas e lemas muito controversos, por exemplo, que assim que uma moeda tilinta no cofre de Roma, da igreja, uma alma sai do purgatório. Ou que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absolver um homem, mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus. Se para nós isso é um absurdo, imagina para eles naquela época. Então, Lutero fica indignado com isso, com Tetzel, e ele então escreve as suas 95 teses contra essas indulgências. Na noite anterior ao dia de Todos os Santos, dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixa na porta da igreja castelo, era uma igreja em um castelo, em Wittenberg, as suas 95 teses, lembrando que essas 95 teses não são novidades. Semanas antes ele havia posto algumas teses para se debater a respeito do Evangelho, sobre a fé. Só que como ele viu que não houve interesse do povo, então essas 95 teses ele foca no meio acadêmico. Ele escreve em latim, porque era uma linguagem acadêmica, e ele não queria abrir para o povo isso. Ele queria que os professores lá da Universidade de Wittenberg debatessem a respeito e que isso entrasse em consenso entre eles mesmos e não entre o povo. Porém, alunos dele passam a traduzir essas teses e usam a imprensa para disseminar essas teses pela Alemanha e começa a pegar também pela Europa. Então isso, sem a intenção dele, chega ao povo e começa a ser abraçado pelo povo. Porém, nesse tempo, ainda Lutero é católico, é fiel ao Papa, abraça os dogmas católicos. Então, se você ler as 95 teses, muitas são difíceis de se engolir, porque elas são bem católicas. Toda vez que ele tenta falar alguma coisa contra o Papa, ele vem e amacia na próxima tese para não perder a moral com o Papa. Mas vamos falar de algumas teses que cabe a nós, que é de nosso interesse a respeito. A tese número 1, ele diz: ao dizer fazei penitência, citando aqui Mateus 4,17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Aqui, embora haja um erro crasso na tradução da Vulgata Latina, feita por Jerônimo, que na verdade Jesus está falando arrependei-vos e não fazei penitência, Lutero entende esse conceito, que Cristo estava se referindo ao arrependimento e não à penitência como sacramento, como aquilo que havia sido instituído por Roma. Então, embora havia esse termo dúbio, ainda assim ele entende o conceito. Há outros erros também nessa tradução do latim, por isso que a Igreja Católica passa a abraçar isso, porque essa tradução endossa muitas das heresias que havia sido abraçado por Roma. Tanto que, a partir da Reforma, eles pegam os textos em grego e hebraico, as línguas originais, para fazer as traduções. Eles não usam essa tradução porque ela é muito ruim. Tese 21 diz: erram, portanto, os pregadores de indulgência que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Tese 43. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Aqui ele começa a usurpar a autoridade de Roma, porque ele começa a falar, deve-se ensinar, vocês vão ver nas próximas, deve-se ensinar isso, deve-se ensinar aquilo. Então ele começa a ditar o que a igreja deve ensinar, o que a igreja não deve ensinar. Então ele começa de forma sorrateira, de forma ligeira, a questionar a autoridade de Roma em ensino. Não de forma explícita, é lógico, porque ainda ele estava submisso à autoridade. Tese 45. Deve-se ensinar aos cristãos que
quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Tese 46. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para a sua casa e de forma alguma desperdiçar o dinheiro com indulgência. Tese 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exacções dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro, a edificá-la com a pele, a carne e os ossos das suas ovelhas. Ele está me enganado aqui, depois ele vai ver isso. Tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Tese 54. Ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se destaca tanto ou mais tempos a indulgência do que a ela, se referindo à palavra. Tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Nós vamos falar a respeito desse tesouro de méritos mais à frente. Tese 81. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil nem para os homens doutos defender a dignidade do Papa contra calúnias ou perguntas, sem dúvida, argutas dos leigos. E ele, de forma sutil, vai citar essas perguntas, essas dúvidas, que é lógico, eram dúvidas dele também, a respeito da incoerência que havia entre as Escrituras e essas práticas mercenárias. Então, ele diz, tese 82, por exemplo, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas, se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante? Ou seja, ele está falando assim, se o Papa tem autoridade de tirar uma alma do purgatório através do pagamento de indulgências, por que ele não faz isso sem o pagamento? E faz isso apenas com o pagamento de uma coisa tão insignificante. Então ele começa a ir bem na ferida do Papa. Tese 86. Do mesmo modo, ele ainda citando as questões levantadas contra o Papa, por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos Crassus, Crasso é uma referência a um político chamado Marco Licínio Crasso, que era um protótipo do homem rico, é tipo tio Patinhas que nós usamos hoje aqui, que é a figura de um homem podre de rico. Então ele fala, o Papa, sendo um dos mais ricos Crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos, uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. E por fim, tese 90, que nós vamos citar, diz, reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los, apresentando razões, significa expor a igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. Então ele deixa bem claro que ele estava à procura de uma resposta para essas questões. No dia 7 de agosto, é lógico que essas 95 teses não cheirou bem para a igreja romana. E no dia 7 de agosto de 1518, Lutero é chamado a Roma para ser julgado sob acusação de heresia. Então ele apela ao seu príncipe da Alemanha, chamado Frederico o Sábio, para que esse julgamento seja mudado do seu local para um território alemão, porque ele sabia dos anteriores a ele, que haviam sido mortos quando eram levados a território romano, e que o próprio poder político não tinha autoridade quando era feito em Roma esses concílios, digamos assim. Então, Roma aceita essa mudança e nas datas do dia 12 a 14 de outubro de 1518, Lutero comparece diante de um cardeal Caetano que tenta refutar a sua posição teológica, isso lá em Augsburg, e Lutero ele se recusa a retratar-se principalmente sob a tese 58, que segundo o cardeal confrontava a autoridade do Papa.
Segundo essa tese diz, eles, se referindo ao tesouro de méritos da igreja, eles tampouco são os méritos de Cristo e dos santos, pois estes sempre operam sem o Papa, para a graça do ser humano interior e para a cruz, a morte e o inferno do ser humano exterior. Então ele está confrontando uma das doutrinas mais que embasavam a venda das indulgências, que era o tesouro de méritos, que daqui a pouco a gente vai falar a respeito. Mas não se esqueça desse termo, tesouro de méritos. Então, ele se recusa, não há um acordo entre esse Caetano e Lutero, e Lutero começa a entender que o papado não tem base bíblica. E ele começa, então, a um processo de abandono romano. Então, mais à frente, em 1519, nos dias 4 e 8 de julho, há um debate entre um dos seus seguidores com o teólogo John Eck, onde depois ele mesmo toma a frente desse debate e Eck começa a perder o debate e começa a jogar sujo com Lutero, fazendo com que ele assuma posições de pessoas que foram condenadas pela igreja, como John Huss e Wycliffe, que nós dissemos na aula passada. E Lutero acaba caindo nessa, acaba confessando que John Huss foi injustamente condenado pela Igreja Católica, através do Concílio de Constança, e ele acaba dizendo que os concílios não têm autoridade porque eles se contradizem, e cada vez mais ele passa a enfatizar mais a autoridade da Bíblia e começa a se revoltar contra o papado. Em sua revolta ele chega a crer que todas essas corrupções, todos esses desvios que entraram na igreja foi por causa do Papa. E ele começa a dizer que o diabo tem influenciado muito na igreja e que o Papa era o anticristo e o falso profeta, ou seja, o pupilo de Satanás. E cada vez mais ele vai enfatizando essa questão. Desde 1112 nós vimos que os valdenses começam a chamar o Papa de anticristo. Então Lutero começa a enfatizar cada vez mais, e isso chega a um clímax em uma obra que ele escreve um ano antes da sua morte, em 1545, onde ele publica um livro amargo chamado Sobre o Papado em Roma, fundado pelo diabo. Nessa época também há caricaturas onde se desenha ao Papa sentado no seu trono, sustentado por demônios, onde ele está governando na borda do inferno. Há também a imagem de Satanás dando a luz ao Papa e amamentando ao Papa. Então eles são bem politicamente incorretos nessa parte. Após esse debate com John Eck, Lutero começa a reclamar abertamente que a Igreja Católica Romana precisa de uma reforma, e ele publica diversos escritos, livros, com essa finalidade, de mostrar os erros crassos de Roma. E ele consegue apoio de muitos políticos, porque é lógico, os políticos, o que eles mais queriam é sair debaixo da opressão de Roma, porque Roma passa a ser um poder muito mais político do que religioso. Então os políticos abraçam na primeira oportunidade isso. Então Lutero começa a ensinar doutrinas como o sacerdócio universal da igreja, onde que nós não necessitamos de intermediadores, nós não necessitamos de clero. Toda a igreja, é lógico, não foi chamada para todos nós sermos líderes, como muitos dizem hoje, mas cada um tem a sua função especial e tem uma conexão direta com Deus, com Cristo, que é o cabeça da igreja. E a figura do líder, ele serve apenas como um treinador, como uma pessoa que tem mais conhecimento bíblico, que é usado por Deus como instrumento para nos instruir, para nos guiar conforme a vontade de Deus, mas não há nenhuma diferença. Ele tira essa distinção entre o clero e os leigos. Todos somos sacerdotes, todos nós temos livre acesso a Deus, parafraseando
o livro do Sproul, todos somos teólogos, certo? Então, todos nós devemos conhecer a respeito das doutrinas. Outra das doutrinas que ele enfatiza é que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há santos, não há Maria, não há relíquias, não há indulgências. Cristo é o único. Também ele diz da autoridade exclusiva das Escrituras, como regra de fé e prática. Não há nenhuma tradição, nada que o Papa, nada que o Concílio fale tem a mesma autoridade que as Escrituras, e eles só têm autoridade a partir do momento que eles reproduzem o que as Escrituras dizem. E é lógico, isso não cada vez mais vai se incendiando a Europa e cada vez mais ganhando a ira do clero de Roma. Também Lutero ele acentua a necessidade do fim de abusos eclesiásticos. E ele lista alguns como jejuns abusivos, missas, dias santos, votos monásticos, como principalmente a exigência do celibato dos padres, ou do clero de forma geral. Em sua obra sobre o cativeiro babilônico da igreja, uma obra que eu tive a oportunidade de ler, muito boa, ele ataca os 7 sacramentos instituídos pela igreja, dizendo que há apenas 2, o batismo e a ceia, e ele é a favor até da penitência, tendo penitência como um arrependimento e não a penitência como uma confissão auricular. Nessa época, como eu disse, havia 7 sacramentos, que era o batismo, a confirmação ou a crisma, a Eucaristia, que Eucaristia significa ação de graças, era a Santa Ceia, a reconciliação ou a penitência, a unção dos enfermos ou a extrema-unção, a ordenação, que era seguir o ministério de sacerdócio, e por fim o matrimônio. Então ele bate contra esses 7 sacramentos, dizendo que apenas 2 instituídos pelo Senhor Jesus, que é a ceia e o batismo. Ele também objeta a respeito da repetida morte sacrificial de Cristo que é apresentada em cada missa. Ele fala que Cristo não é apresentado em cada missa, e a partir do momento em que você fala que Cristo é apresentado toda a Eucaristia, toda a missa, nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo. Por isso que nós não chamamos isso daqui de altar. Por favor, não chame isso de altar. Isso aqui é púlpito. Altar é onde você oferece sacrifício, certo? Você oferece sacrifício no altar, certo? Muitos chamam altar, isso daí é tradição católica, por favor. Tem que falar, né, Ricardo? Tem que falar. Outro livro seu chamado Sobre a Liberdade Cristã. Ele apresenta um estudo sobre a ética cristã com base no amor, em que nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade, não estamos presos a nenhum legalismo que Roma impõe sobre os fiéis. E nisso ele obtém grande popularidade entre o povo e é considerado uma má influência para alguns e uma boa influência para outros clérigos que abraçam a sua teologia. A situação chega quase a um descontrole total e em 15 de junho de 1520, a Cúria Romana ela expele uma bula chamada Exsurge Domini, que ameaça Lutero a ser excomungado a menos que ele se retrate do seu ponto de vista. E Lutero, como resposta, queima uma cópia dessa bula em praça pública. Essa bula era tida como sagrada, então a sua resposta é um tanto extrema. E, como retaliação, o imperador Carlos V, que havia sido recém-eleito, ele manda queimar publicamente os livros publicados de Lutero, como uma retaliação.
Nisso, Carlos V, como um bom católico, ele queria que Lutero fosse condenado, mesmo sem passar por um julgamento justo. Mas não há apoio tanto pelos teólogos como pelos príncipes sobre isso. Principalmente por Frederico, que dá um salvo-conduto a Lutero. Lembra, um salvo-conduto é quando esse político dá uma proteção, mesmo que o concílio condene ele à morte, ele ainda assim tem a proteção política do seu país. Então Frederico dá o salvo-conduto a Lutero, permitindo que ele vá a essa dieta chamada Dieta de Worms, que acontece nos dias 17 a 19 de abril de 1521. E nessa dieta, Lutero não é dado a Lutero a oportunidade de defender suas teses, porque ele era muito desenvolvido na sua retórica, então eles tinham medo de que ele passasse a argumentar e ganhasse o acolhimento, né, que os demais cardeais abraçassem a teologia dele. E é dito a ele apenas para dizer uma palavra, refoco, que em latim significa eu revogo. Porém, no primeiro dia, ele fica acanhado, com medo, ele pede um adiamento de sua resposta, e nessa noite ele passa orando a Deus, porque ele estava a dar um passo contra o poder político mundial e o poder religioso mundial. Então não era uma coisinha de nada, ele estava indo praticamente contra todo o sistema do mundo que estava em controle até essa época. E no outro dia é dito novamente, ele tenta novamente dar uma resposta mais prolongada, eles cortam e pedem para que ele apenas revoque. Então ele dá a célebre resposta dizendo: uma vez que sua serena majestade e as vossas senhorias procuram uma resposta simples, eu a darei deste modo sem enfeites. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão clara, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios, por ser bem sabido que eles muitas vezes erraram e se contradisseram. Eu estou preso às Escrituras que citei e minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso e não vou retirar nada, já que não é seguro nem certo ir contra a minha consciência. Que Deus me ajude. Amém. É lógico que ele não diz com o peito estufado, ele diz totalmente com medo, tremendo, com as represárias que iriam vir sobre ele. E no dia 25 de maio ainda desse ano, de 1521, essa dieta formaliza a decisão de excomungar Lutero e todos os seus seguidores, todos que abraçassem essas heresias de Lutero, estavam excomungados também. Então, nós estamos excomungados até o dia de hoje. Além das ameaças que são publicadas. Nisso, o político dele, o Frederico, que dá o salvo-conduto, ele sabe que na volta que Lutero teria à Alemanha, Roma provavelmente criaria uma emboscada, uma cilada para que passasse como um acidente a morte de Lutero. Então, Frederico simula um sequestro de Lutero e ele pede para os seus cavaleiros levarem Lutero, esconderem Lutero para um lugar que nem ele mesmo saberia onde. Então, Lutero é levado a um castelo e nesse castelo ele permanece durante 10 meses escondido lá. Ele deixa sua barba crescer, ele passa a adotar um pseudônimo de o Cavaleiro Jorge e ele começa a traduzir o Novo Testamento para o alemão. Essa tradução é publicada no ano de 1522 e começa a circular. É lógico que ela se espalha, porque ele usa a imprensa, que nós encerramos a aula passada dizendo, que a imprensa tem uma grande função na reforma, porque ela vai viabilizar as impressões muito mais rápido, com baixo custo.
Então, esse Novo Testamento, ele joga na mão do povo e, com a ajuda de outros acadêmicos que abraçaram sua causa, ele traduz também o Antigo Testamento, tendo então publicando então em 1532, 10 anos após a Bíblia completa em alemão. E essa tradução em alemão, ela vai influenciar o alemão moderno, porque ela vai unificar todos os dialetos alemães que havia lá na Saxônia. Pela influência de Lutero, há diversos movimentos que começam a aparecer de reformadores que surgem em pontos específicos na Europa. Exemplo, com Ulrich Zwinglio na Suíça e John Knox na Escócia. Porém, nós devemos ser sinceros. Lutero ele não foi 100% bom em sua teologia, digamos assim. Nós não seguimos homens, nós não abraçamos Lutero como infalível, como um profeta vindo de Deus, que trouxe uma nova revelação de Deus. Por isso, nós vamos falar de alguns erros que ele comete. Primeiro, a sua posição a respeito da ceia é muito próxima da católica, tanto que ele não se junta com o movimento reformador de John Calvino, por causa da sua posição a respeito da ceia. A Igreja Católica dizia que os elementos da ceia, a substância dos elementos da ceia eram transformados no corpo de Cristo, e Lutero dizia que não, que os elementos da ceia eram unidos a Cristo, certo? Então não havia a substituição, havia a união. Então é uma coisa bem estranha isso. Outra coisa, no início da sua reforma, ele cria que os judeus que haviam passado por grande perseguição pela Igreja Católica, eles iriam abraçar a reforma, porém eles não abraçam a reforma, eles permanecem na sua tradição judaica, nas suas sinagogas, obedecendo apenas o Tanakh, que é o Antigo Testamento. Então, no fim da sua vida, Lutero ele começa com um espírito totalmente antissemitista, ele escreve livros fomentando a morte de judeus, o exílio de judeus dos países, que judeus eram uma praga, uma maldição, fomentando a queima de sinagogas, tanto que Hitler vai citar no seu livro Mein Kampf, que é Minha Luta, que Hitler foi uma das 3 personalidades, que Lutero foi uma das 3 personalidades que influenciou Hitler. Então nós temos isso, é difícil de engolir como uma pessoa que entende a justificação pela fé manda assassinar essas pessoas. Certo? Há também a questão da bigamia. Havia um político que queria se casar que queria ter 2 mulheres. Então Lutero ele diz que, segundo a Bíblia, não há nenhum problema em se ter 2 mulheres. Então ele fomenta a bigamia. Além, é lógico, de haver, depois da reforma, uma pequena inquisição protestante, onde há todas as pessoas que discordam, principalmente anabatistas, são mortos a mando de Lutero, são afogados por não batizarem crianças ou batizarem por imersão, se bem que Lutero tinha uma vertente imersionista. Mas isso fica um contraponto para nós, como uma pessoa que entende todas essas doutrinas, é um instrumento de Deus nesse ponto, também é um instrumento de Satanás em outro ponto. Nós temos que admitir isso, não podemos fazer vista grossa nisso, porque devemos ser sinceros e honestos, porque isso será usado contra nós se nós fizermos vista grossa, principalmente pelos católicos e outros que acham que nós adoramos, idolatramos e temos como infalível essas personalidades, certo? Outros 2 reformadores é o Ulrich Zwinglio e John Calvino, ambos na Suíça. Nós sabemos que nem todos abraçam o luteranismo, mas eles pegam na mesma vertente de Lutero e passam a ter pontos semelhantes teológicos a Lutero. E na Suíça, quem lidera o movimento reformador na Suíça, primeiramente é Ulrich Zwinglio e depois John Calvino dá o seu seguimento. Zwinglio é um reformador em Zurique,
e ele se interessa principalmente em voltar às origens do cristianismo. Portanto, ele é contra tudo o que a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz a respeito de tal coisa, nós devemos eliminar do culto ou da cerimônia. Lutero já era mais aberto nessa questão. Ele falava, se não ia contra as Escrituras, nós devemos preservar, certo? Após, ele também foi um patriota fervoroso e morre em campo de batalha. Depois disso, essa reforma, esse movimento, passa-se a João Calvino. Calvino, ele é batizado como Jean Calvin, com U, depois ele passa a mudar seu nome com L. Ele nasce em Lyon, na França, em 1509, e é criado numa família católica, formado em direito por influência do seu pai. Antes ele havia entrado no estudo teológico, mas como as doutrinas reformadas estavam começando a atingir toda a Europa, então seu pai pede para que ele faça direito. E aos 24 anos, ele acaba se convertendo aproximadamente. O local onde ele atua e é famoso por isso é em Genebra, na Suíça, embora ele seja francês. Isso por causa de um desvio que ele tem que fazer, porque ele queria ir para Estrasburgo, na França, para estudar mais sobre a teologia reformada, aprender mais, escrever livros, porque Estrasburgo já havia abraçado a fé protestante, só que por causa de uma guerra que havia entre Carlos V e Francisco, que era o rei da França, ele teve, que era bem na fronteira onde ele teria que passar, então ele tem que fazer um desvio ao sul, por Lyon, e passa pela cidade de Genebra, para depois de lá, então, ir para Estrasburgo, pela Suíça. E esse desvio é conhecido como bendito desvio, porque ele, pela divina providência de Deus, é levado a Genebra. E em Genebra ele conhece um teólogo chamado Guilherme Farel, onde esse Guilherme estava já à frente da reforma da Igreja da Suíça e convida Calvino para ajudá-lo nessa empreitada. Porém, Calvino recusa o convite e diz que ele tem que ir para Estrasburgo para aprender, para estudar, e Farel exorta ele de forma rígida, dizendo: Deus amaldiçoe o teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar, se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Então, através disso, Calvino ele permanece em Genebra, ajudando Guilherme durante 2 anos. Após isso, eles são convidados a se retirarem por causa das suas doutrinas, e então Calvino vai, como ele queria anteriormente, ir para Estrasburgo, onde ele conhece um homem também chamado Martin Bucer, que era um grande reformador daquela época, e Bucer convida Calvino para pastorear uma igreja que tinha aproximadamente 500 membros. Em 1541, ele volta para Genebra e permanece lá até o fim da sua vida. Lá em Genebra, Calvino, na verdade, Lutero ele dá apenas o pontapé inicial, mas Calvino que cria todo o sistema teológico reformado. Então, Calvino, a primeira coisa que ele faz, ele estabelece em Genebra uma academia, que era uma universidade, um seminário teológico. E essa academia, ela oferecia educação de alto nível, desde o primário até o nível superior, universitário. E lá havia os melhores professores. Muitos pastores e missionários se formam naquele lugar, de diversos pontos da Europa, e a intenção de Calvino é que esses pastores, depois de formados, eles voltem para suas cidades de origem e levem consigo as doutrinas reformadas. É através dessa estratégia que ele consegue ramificar por toda a Europa e conduzir esse avivamento da reforma de forma tão
clara e bem-sucedida. Nisso, ele promove Genebra como um centro missionário para espalhar as doutrinas reformadas. Calvino, ele chega a influenciar nós no Brasil. Porque o Brasil, nessa época, lógico, devemos lembrar, havia acabado de ser descoberto, entre aspas, lógico que havia uma população aqui, mas os colonizadores vêm para cá no ano de 1500, e então a Igreja Católica começa a criar raízes aqui, nesse período ainda, e é pedido para que Calvino mande missionários para cá, para ensinar a fé reformada para os moradores daqui e para que o Brasil fosse um refúgio para esses calvinistas franceses que estavam sofrendo perseguição. Só que eles chegam em 7 de março em 1557, com o propósito de estabelecer, como eu disse, porém, eles também são perseguidos. Eles chegam na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e eles são perseguidos por serem protestantes, porque os padres que vieram para cá, eles já vieram alertas, já vieram avisados da heresia protestante que estava acontecendo na Europa. Então, tudo que cheirava a protestantismo, eles abafavam de prontidão para que não viesse a ser bem-sucedido. Então, eles foram perseguidos aqui, alguns conseguiram escapar, outros são condenados à morte por enforcamento, e seus corpos são atirados em um despenhadeiro em 1558. Só que antes de morrer, 12 horas antes, é feito algumas perguntas a eles a respeito da sua fé, a respeito das posições teológicas, e então eles escrevem a esse respeito e produzem a primeira confissão de fé da América do Sul, que nós temos até hoje, chamada Confissão de Fé de Guanabara, que está disponível, se você procurar na internet, você vai encontrar, você vê a consistência deles, o bom treinamento que Calvino dá para eles, porque eles respondem em 12 horas questões profundas de fé, e basicamente um catecismo, digamos assim, que eles elaboram como resposta à sua fé. Após escrever isso, eles são mortos a mando do padre Anchieta, e após diversas tentativas de se implementar o protestantismo aqui no Brasil, só no século XIX que vai haver mesmo uma implementação fixa que vai criar raízes e que nós somos os herdeiros dessa, digamos assim, colonização protestante. Calvino também escreve as Institutas da religião cristã, também conhecidas apenas como Institutas, que em sua primeira edição, em 1536, era um livreto de não mais de 300 páginas, e que em 1559, após diversas edições, ela é lançada em 4 livros, com quase 1.200 páginas, a respeito de diversos assuntos de ordem reformada, de ordem teológica. E essa obra de Calvino ela é importante porque ele sistematiza a fé reformada, ele também torna clara essa fé para o povo, para eles entenderem. Essas institutas, elas são um marco na história, um divisor de águas, porque elas se caracterizam principalmente por serem bíblicas, porque cada citação que Calvino faz, ele procura ter um embasamento bíblico. Há quase 7.000 citações bíblicas nas institutas. Ela é sistemática, ou seja, ele distribui ela em temas em que ele relaciona esses temas de forma a mostrar que esses temas não estão separados, eles estão ligados entre si. Elas são devocionais porque há sempre uma doxologia nelas, uma adoração nelas. Também elas sempre procuram aplicar a sua teologia na prática, responder questões que estavam vindo à tona naquela época, por isso que esse livro
quadruplica o seu tamanho, e também a questão pastoral, onde nós vemos que ele lida, não é uma teologia fria, é uma teologia que está próxima do povo, tanto que ele lança essas institutas em latim, que era a linguagem acadêmica, mas também ele traduz para o francês, que era a língua popular, ou seja, ele viabiliza esse conhecimento aos povos. Algumas curiosidades acerca de Calvino. Calvino, ele teve uma vida repleta de sofrimentos. Ele perde sua mãe aos 6 anos de idade, seu pai aos 22. Ele se casa após os 30 com Idelete de Bourg, que lhe dá 3 filhos e todos morrem na infância. Com 3 anos de casamento, a sua amada Idelete, com 9 anos de casamento, me desculpe, a sua amada Idelete de Bourg morre. Ele então decide não se casar novamente, a sua saúde sempre foi frágil. Ele teve enxaquecas por 20 anos, ele sofria de artrite, gota, malária, pedras nos rins e finalmente tuberculose por 5 anos, e ele morre prematuramente com 55 anos. Só que nós vemos que através desse sofrimento que há essa teologia, essa aproximação tão forte, essa confiança em Deus, essa dependência de Deus na obra de Deus. Lutero diz que um dos pontos do teólogo, para ser um bom teólogo aprovado, não é apenas conhecer, mas sim ser provado em suas crenças. Calvino, é lógico, também teve alguns erros em sua caminhada. Um dos mais enfatizados até hoje é a questão de Serveto, que era um herege que havia sido condenado pela Igreja Católica. Calvino, ele não intervém na salvação desse herege, ele apenas pede para que ele não seja queimado, mas decapitado, mas de qualquer forma ele não é ouvido. E nós temos por nós também que, após isso, o seu discípulo John Knox, que vai levar mais à frente e institui o sistema presbiteriano, que nós abraçamos, através então de Calvino e de John Knox, que surgem as igrejas reformadas e presbiterianas. E, por último, nós temos um dos grandes também reformadores, conhecido como William Tyndale. William Tyndale, ele nasce em Gloucestershire, na Inglaterra, em aproximadamente 1484. Ele é um pastor protestante e acadêmico inglês, mestre em artes da Universidade de Oxford. E ele traduz, a principal contribuição dele é a tradução da Bíblia para o moderno inglês. Já havia outras traduções, é lógico que baseados em outros manuscritos não muito bons, mas Tyndale usa direto do grego e do hebraico para traduzir, e ele passa a ser perseguido por jogar as escrituras para o povo. Após abraçar, defender as teses da Reforma Protestante, a Igreja Católica e a Igreja Anglicana perseguem ele, e as traduções dele são banidas. E ele mesmo é queimado, condenado e queimado na fogueira em 1536, em Vilvoorde, a 10 quilômetros de Bruxelas, na atual Bélgica, sob a mando de Henrique VIII. Na sua morte, ele ora, dizendo: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E apenas 3 anos após, o rei Henrique VIII, ele publica a grande Bíblia, baseado na obra do Tyndale, e mais à frente, a famosa Bíblia King James, ou a Bíblia do rei Tiago, que é publicada em 1611, se aproveita da tradução de Tyndale, embora ele não tenha completado a tradução completa da Bíblia, certo? Vamos agora para os 5 solas. Os 5 solas, primeiro sola significa somente em latim. Eles formam os pilares da fé protestante, para que através desses pilares haja uma baliza entre as igrejas reformadas, para que elas não venham a se desviar mais, como houve com a igreja romana. Porém, nós vemos que há tantas heresias, tantas seitas hoje, mas ainda assim permanecem esses 5 solas como um padrão nosso.
Esses 5 solas, eles têm o propósito de responder uma pergunta que ecoa por toda a Bíblia. Como um homem pecador pode ser justificado diante de um Deus santo e justo? A questão é que a Igreja Católica Romana, ela nunca disse que nós não somos salvos e justificados pela graça, mediante a fé por Cristo. O problema da soteriologia, que nós chamamos assim, soter vem da palavra salvação, que é então o estudo da salvação. Na soteriologia, a Igreja Católica, ela acrescenta. Ela não diz que é apenas pela graça, mas diz que também é por méritos. Ela não diz que apenas é pela fé, mas diz que é fé mais obras. Ela não diz que é apenas por Cristo, mas diz que é por Cristo, mais a minha retidão e a intercessão de santos. Então vamos ver rapidamente sobre essas 5 solas. Primeiro, sola gratia. Segundo Roma, a graça de Deus, ela era adquirida, ela era infundida na pessoa a partir do batismo. O batismo era o meio em que você recebia a graça de Deus, e essa graça, ela estava sob a sua responsabilidade de manter, preservar ela viva em você. Então, por isso que eles criam essa distinção de pecados, veniais e mortais. Se você praticasse um pecado mortal, você matava essa graça que havia em você, e então você, depois de ter naufragado espiritualmente, você deveria lançar mão dos demais sacramentos, principalmente da penitência, que seria uma segunda tábua em que você poderia navegar nesse mar. E a penitência consistia em confissão auricular e obras de satisfação. Então você confessava a um padre e ele passava para você o que você deveria fazer para compensar esse seu pecado. Nisso há a questão das indulgências e o tesouro de méritos que eu disse no começo. Porque as indulgências consistiam em quê? Como que o Papa dava esse perdão dos pecados e esse livramento do purgatório? Agora fica bom a questão. A Igreja Católica tinha em mente uma doutrina chamada tesouro de méritos, que segundo eles, havia pessoas, santos, que não pecaram e que tiveram tantos méritos em sua vida, que excedeu esses méritos para aquilo que eles precisavam para serem salvos. Então esses méritos em haver foram depositados num banco chamado tesouro de méritos. E nesse tesouro de méritos, que era consistido pelos méritos de Cristo, da Santa Família, dos apóstolos e todos os santos, o Papa tinha acesso às chaves desse tesouro e ele poderia comunicar esses méritos extras a quem precisasse. Então, através disso, que era instituído a penitência, através do tesouro de méritos. E, de acordo com eles, a maioria das pessoas vão para o purgatório, porque elas têm pecados veniais, não mortais, e as pessoas que têm pecados mortais, elas vão diretamente para o inferno. Por isso que há o sacramento da extrema-unção, para evitar que a pessoa morra com algum pecado mortal e vá para o inferno. Porém, nós temos aqui essa questão, que não há uma segurança. No sistema católico, no sistema romano, você não tem a certeza da sua salvação até você fechar os olhos para cá e abrir para a eternidade. Você não tem, é um tiro no escuro. Porque no último momento você pode pecar, ter um pecado mortal e anular toda a sua vida de piedade. Então, tudo isso era a visão deles sobre a graça de Deus. Que era necessária a graça de Deus, sim, para a salvação, só que também era necessário a minha participação nessa graça. A fé reformada, ela quebra com isso, ela busca em Agostinho, que era conhecido como doutor da graça, devido à sua influência na graça de Deus, ela busca o sola gratia, que significa somente a graça.
que diz que nós, devido ao nosso pecado original, estamos mortos para Deus, não temos a menor possibilidade de responder ou de comunicar na graça de Deus, de preservar a graça de Deus em nós. Um exemplo claro do pecado original, só apenas para deixar claro, o pecado original não é o primeiro pecado de Adão e Eva, mas sim as consequências que nós temos no nosso ser, que isso é chamado de pecado original, é a depravação, é a quebra que nós temos, a corrupção que nós temos. Um exemplo claro é que quem tem aqui, ou quem teve filho pequeno, você não precisa ensinar o seu filho a mentir. Você não precisa ensinar o seu filho a ser mal educado. Isso daí ele já vem de fábrica. Você precisa ensinar os bons modos para ele, porque os maus já vêm instalados no CPU dele, né? Então, isso é a depravação total. A pessoa já é corrupta por natureza, e se ela é corrupta e depravada em todos os seus ramos, ela não tem a possibilidade de responder à graça de Deus, e também está envolvido a questão da eleição incondicional. Deus, ele escolhe não por nossos méritos, não por quem somos, mas ele escolhe por causa da sua vontade, e nos comunica essa graça, para que a nossa vontade seja transformada, e que nós possamos ver a Cristo e consentirmos na fé com Ele. Então, essa graça, ela é incondicional. Ela não depende nada de nós, porque se ela dependesse de nós, nós estaríamos fritos. Então, baseando-se na Declaração de Cambridge, de 1996, diz assim sobre sola gratia, tese 3, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado, erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os méritos técnicos ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada, certo? Como texto base nós temos diversos, mas o mais usado é Efésios 2, 8 a 10, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras Deus preparou de antemão para que nós, após sermos regenerados, pudéssemos aplicá-las, tá? Nem as boas obras que vêm de nós, que nós fazemos, ela vem de nós, provém de nós, mas ela é unicamente dom de Deus. Outra questão é a fé. Segundo a visão Roma, nós somos justificados pela fé, mais as boas obras que seriam as penitências. O sacramento da penitência ele exigia a confissão do pecado, uma oração de contrição e a absolvição sacerdotal. E, é lógico, as obras de satisfação eram o último componente do sacramento da penitência e servia como uma recompensa nas exigências da lei de Deus. E as obras de satisfação conquistavam para esse penitente um mérito para com Deus. Ou seja, você, através das suas obras, você ganhava o favor de Deus. Uma delas, a mais usada, era as esmolas. A fé reformada diz que não, e ela responde com sola fide, que significa somente a fé. No somente a fé, argumenta-se que a nossa justificação, ela se dá pela justiça que nos é comunicada de Cristo, onde os méritos de Cristo nos são comunicados, nos são dados, separado de qualquer obra humana. A doutrina do Novo Testamento da expiação diz que Cristo não apenas morreu por nós, Cristo viveu por nós, porque dentro dos seus 33 anos de vida, ele vive cumprindo todas as leis, que era para nós cumprirmos. Então toda essa justiça que ele cumpre,
ela é depois, mediante a fé é um meio que nós nos apropriamos disso, nós somos justificados de forma legal, não que nós somos justos verdadeiramente, nós estamos num processo de santificação, mas Deus nos declara justo, e Lutero diz que há um paradoxo em nossa vida, que nós somos simultaneamente justos e pecadores, porque mesmo estando ainda sob o pecado, a justiça de Deus está nos revestindo e Deus passa não mais ver nossa injustiça, mas sim Cristo em nós. Então, legalmente, a justiça de Deus está satisfeita por causa de Cristo. E essa justiça, ela é abraçada através da fé, e essa justiça não pode ser acrescentada a nada. A partir do momento em que nós acrescentamos alguma coisa, ou tentamos acrescentar alguma coisa à justiça de Cristo, passamos a usurpar a suficiência de Cristo, certo? Lutero diz que a justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé, o sola fide, é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. John Owen diz que, ouso dizer que se perdermos a antiga doutrina da justificação pela fé no sangue de Cristo e a imputação da sua justiça a nós, a pública profissão da religião rapidamente conduzirá ao papado ou ao ateísmo. No meu julgamento, Lutero fala a verdade quando diz: a perda da doutrina da justificação implica na perda de todas as doutrinas cristãs. Segundo a declaração de Cambridge, diz, tese 4, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfação à perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene o sola fide, possa ser reconhecido como igreja legítima. Texto base, Romanos 1, 16, 17, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus que é a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Só que não a fé em fé em si mesma, como muitos, até ateus têm falado, que tem a sua espiritualidade. Fé em si mesma não vale nada, tem que ser a fé em Cristo. E, por lógica, nós temos o terceiro sola, que é o solus Christus. Segundo Roma, somos justificados por Cristo, e Cristo intercede por nós, juntamente com a intercessão de Maria e os santos. A fé reformada diz que não, que a nossa salvação é pela graça, pela fé, como um instrumento, se apropriando de Cristo. A questão é que houveram dois pactos durante a história. Deus estabelece um pacto de obras com Adão, que já era um pacto de graça, por Deus descer ao nível da sua criatura. Mas Deus estabelece um pacto de obras com Adão, que diz que se você obedecer os meus mandamentos, não comendo da árvore do bem e do mal, você permanecerá no jardim, terá a eternidade, estará na minha presença, terá esse corpo glorificado, etc, etc. Porém, Adão, nós sabemos que não consegue isso, então Deus estabelece um pacto de graça, dizendo que ele providenciaria um substituto para poder cumprir esse pacto de obras que não havia sido cumprido. Em 1 Timóteo 2,5 diz que os patriarcas Moisés... 1 Timóteo 2,5 que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus, o homem. Ou seja, mesmo sendo os patriarcas, Moisés, Davi, todos eles foram apenas sombras de Cristo que viria, certo? Então o homem, ele é justificado pelas obras de Cristo somente. Ele satisfaz tanto o pacto de obras quanto o pacto da graça. E o mérito de Cristo nos torna aptos, mediante a fé, abraçando pela fé, a cumprirmos também o pacto de obras, não pelas nossas obras mesmo, mas
pela obra de Cristo, como eu disse, durante a sua vida. Nisso há uma dupla imputação. Quando Cristo morre, quando nós cremos em Cristo na cruz, os nossos pecados, aquilo que era justiça para nós, foi derramado em Cristo. A ira de Deus foi derramada em Cristo, que era nossa. E a justiça de Deus, de Cristo, foi imputada em nós a partir do momento em que cremos nele. Há uma questão muito bem ilustrada que diz que há 2 círculos. Um círculo de justiça e um círculo de não justiça. E nesse círculo de não justiça há misericórdia e injustiça. Quando Deus ele predestina, deixando bem claro, vamos esclarecer essa questão da eleição rapidamente. Quando Deus ele predestina alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna, ele não está sendo justo e injusto para alguns, ou ele não está devendo graça para alguns, para aqueles que ele predestina para a morte eterna, porque graça não se deve. Misericórdia não é obrigatório, ela é espontânea. Então, quando Deus, ele deixa de derramar sua justiça sobre os eleitos, sobre a sua igreja, ele deixa de ser justo e passa a ser misericordioso. E quando ele condena os que não são eleitos, ele é justo. Para uns ele é misericordioso e para uns ele é justo. Mas para ninguém ele é injusto. Que fique claro isso. Deus ele não pode ser injusto porque a justiça está no âmago do seu ser. É um atributo dele. Se ele cometesse alguma injustiça, ele teria de deixar de ser Deus. Desde nascimento até a morte de Cristo, ele obedece ativamente, inclusive na cruz, aquilo que era delegado a nós. E através da sua justiça, nós nos tornamos aptos a nos apresentarmos a Deus mediante ao sacerdócio real, que é o sacerdócio universal que eu havia dito. Tese 2 de Cambridge. Solos Christus. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado, sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Texto base, João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quarto sola Escritura. Aqui nesse ponto surge um grande problema, uma grande dúvida. Qual é a autoridade de fé e aonde que Deus revela a sua vontade? Segundo a fé romana, diz que as verdades reveladas pelo Espírito Santo, elas se encontram na Bíblia e na tradição. Segundo o Concílio de Trento, a seção 4, diz assim: o Sacro Santo, Ecumênico e Geral Concílio de Trento, congregado legitimamente no Espírito Santo e presidido pelos 3 legados da sé apostólica, propondo-se sempre por objetivo que, exterminados os erros, se conserve na igreja a mesma pureza do Evangelho que prometidos antes na Divina Escritura pelos profetas, promulgou primeiramente por suas próprias palavras Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Senhor, e depois mandou seus apóstolos a pregarem a toda criatura como fonte de toda a verdade que conduz à nossa salvação, e também é uma regra de costumes, considerando que esta verdade e disciplina estão contidos nos livros escritos e nas tradições não escritas, que recebidas na voz do mesmo Cristo pelos apóstolos, ou ainda ensinadas pelos apóstolos e inspirados pelo Espírito Santo, chegaram de mão em mão até nós. Ou seja, o que eles estão falando, esse concílio foi depois da reforma, eles estão dizendo, há coisas na Bíblia, há coisas que não estão na Bíblia, mas que através da tradição apostólica, como o Papa sucessor de Pedro, foi passado de boca em boca, e essas doutrinas, elas foram promulgadas mediante a tradição da igreja. Embora elas não estejam na Bíblia, elas são apostólicas. E eles também dizem que a Escritura deve ser interpretada segundo a luz da tradição e não o contrário. E que a igreja é a única capaz de interpretar verdadeiramente
a Bíblia. Então, um leigo ele não tem a possibilidade de interpretar a Bíblia corretamente, só eles têm essa primazia na interpretação, porque segundo eles que criaram a Bíblia, segundo eles que formaram um cano, e nós vimos na primeira aula que não foi isso, foi um concílio, foi um consenso dos livros que estavam sendo abraçados pela igreja primitiva, que foram fechados no cânon. Não foi a igreja, nós sabemos que a Bíblia não desceu com zíper e tudo, mas não foi a igreja católica que criou a Bíblia, por isso ela não está acima da Bíblia. Certo? Deus institui a Bíblia, Deus institui a igreja, mas a igreja tem que estar submissa à autoridade da Bíblia. Outra questão, no Concílio de Vaticano I, em 1869 a 1870, é instituído que o Papa é infalível quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando ele está sentado no seu trono de Pedro, o que ele fala é infalível, a palavra é Deus falando na terra. Isso é uma heresia completa. Além disso, no Concílio de Trento ainda decreta também o concílio com a finalidade de converter os ingênuos insolentes, que ninguém, confiando em sua própria sabedoria, se atreva a interpretar as sagradas escrituras em coisas pertinentes à fé e aos costumes que visam a propagação da doutrina cristã, violando a Sagrada Escritura para apoiar suas opiniões, contra o sentido que lhe foi dado pela Santa Amada Igreja Católica, a qual é de exclusividade determinar o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Letras, nem tampouco contra o unânime consentimento dos Santos Padres, ainda que em nenhum tempo se venham dar ao conhecimento essas interpretações. Então eles falam que nós, protestantes, estamos usando a Bíblia, distorcendo a Bíblia para apoiar as nossas doutrinas. Mas a fé reformada diz o contrário. Nós dizemos que a Bíblia é a única autoridade de fé e prática pelo qual a igreja deve ser regida. Nós não podemos dar ouvidos a qualquer outra coisa a não ser a Bíblia, certo? Segundo a Confissão de Westminster, diz: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Aqui ele junta o Espírito Santo com a Escritura. Se por acaso se ouve que o Espírito Santo está falando além da Escritura, não é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está contradizendo as Escrituras, não é o Espírito Santo, pelo amor de Deus, é um espírito estranho, é um espírito do anticristo. 1 João 4 diz que devemos provar os espíritos, porque se eles não condizem com o que as Escrituras dizem, eles são espíritos do anticristo. Os reformadores também dizem que o Espírito Santo unge a cada pessoa, a cada cristão, para ter a iluminação da interpretação bíblica. Nós não precisamos de intermediários. É lógico que nós devemos respeitar as interpretações da história, porque o Espírito Santo revelando à igreja o que ele diz nas Escrituras, mas nós não precisamos de uma igreja delimitando a nós o que é a visão dela, impondo em nós a distorção, a interpretação heterodoxa das Escrituras, porque nós temos a possibilidade, mediante o sacerdócio universal, de compreendermos as Escrituras. O argumento mais claro, mais usado da Igreja Católica era que a Bíblia era muito difícil de se entender. A Bíblia era muito complexa e apenas uma pessoa culta, um clero, teria a possibilidade de entender, senão haveria desvios em heresias. Nós sabemos que isso é uma furada, isso daí não é verdade. Nós temos, é lógico, a regra de hermenêutica, de interpretação bíblica, que as Escrituras interpretam as Escrituras, não devemos usar qualquer outro subterfúgio para interpretá-las. Nós devemos entender que ela é cristocêntrica, ela não contradiz a si mesma, e tanto a igreja quanto nós particularmente devemos buscar a revelação do Espírito, a iluminação do Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, para compreendermos as Escrituras.
Além disso, as Escrituras estão completas, fechadas, não há mais nada, nenhuma revelação, que nem a Igreja Católica diz, nenhuma tradição a mais que não está nas Escrituras. Como nós vimos domingo passado, Hebreus 1 e 2 diz que Deus havia se revelado aos profetas, aos patriarcas, e hoje, nos últimos dias, se revela a Cristo, por fim. Judas 1,3 também diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, por todas. E Gálatas 1,8, Paulo diz que é anátema, maldito, qualquer um que aparece com nova revelação, que não seja o evangelho puro e simples. Segundo a Confissão de Cambridge diz: reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Texto base, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Já estamos encerrando, tá? Por fim, última sola Deo Glória. O que abrangia toda a reforma era: quem deve-se a glória? E Roma usa, nós sabemos, a iconografia, eles usam ídolos e fazem a suposta distinção entre dúlia e latria. Dúlia seria um termo que significa honra, idolatria, adoração. Mas nós sabemos que há uma distinção apenas teórica, não é prática, não funciona isso na prática, porque honrando você não ora para ninguém, certo? Você não faz prece para ninguém, e eles têm ainda como Maria, como hiperdúlia, a máxima honra é dada a ela, mas nós sabemos que isso não procede. E segundo Calvino, segundo a fé reformada, Calvino diz que o pecado fundamental da humanidade é o culto aos ídolos, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e a essência da idolatria é cultuar um substituto ao invés, qualquer coisa que substitui a Deus, qualquer coisa que tenta roubar a glória de Deus. Nós inventamos inúmeras maneiras para isso. Embora nós não tenhamos imagens, nós evangélicos, nós temos as nossas idolatrias, digamos assim. Muitas das coisas hoje em dia têm roubado a glória de Deus. O sólido Deo Glória se posiciona de forma que a glória é dada somente a Deus. No Catecismo de Westminster, a primeira pergunta no breve catecismo diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nosso propósito é glorificar a Deus e somente a Deus. Paulo diz aos Coríntios que quer nós comêssemos, bebêssemos, façamos tudo para a glória de Deus. A palavra glória, ela vem do latim glória e do grego doxa e do hebraico kabod. Kabod significa peso ou qualidade de peso. Então, a glória de Deus, ela se remete à importância, dignidade, à significância, o peso que Deus tem único. Porque Ele é único, totalmente distinto de toda a criação. Deus não é uma criatura. E se nós temos em nós alguma glória, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nada disso é inerente a nós, mas é por causa de Deus. Devemos também dar glória a Deus, eterna glória a Deus, pela nossa salvação, porque ela pertence a Deus do princípio ao fim. Ele inicia e Ele concretiza. Ele é o autor do querer e também da nossa fé. Como Jonas 2,9 diz, ao Senhor pertence a salvação. O louvor deve ser direcionado apenas a Deus. Tese 5 diz: reafirmamos que, como a salvação é de Deus, realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo para sempre.
Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Texto base, Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, que nem a gente citou, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Para a reflexão nossa final, há um lema dizendo Ecclesia reformata et sempre reformanda est, que significa igreja reformada, sempre reformando. Nós temos uma tendência inata, é nosso próprio desígnio sempre procurarmos nos desviarmos da doutrina sã. Então, é sempre necessário fazermos uma análise, uma autoanálise e procurarmos a reforma. Continuou após a reforma o desvio, principalmente da igreja romana. Em 1529, Clemente VII ele tenta impedir na Alemanha que o evangelho fosse pregado e ele intitula essas pessoas de protestantes. Porque esses cristãos que não são católicos, são reformados, eles fazem um protesto contra essa pretensão do Papa e por isso recebem, nós ainda somos chamados de protestantes. Em 1546, a tradição é equiparada à autoridade da Bíblia no Concílio de Trento, que também é promulgado que a Igreja Católica ela acaba incluindo os livros apócrifos, os 7 livros a mais que não havia na Bíblia, que é Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria e Eclesiástico, que eles usam esses livros para fundamentar as heresias que a reforma estava combatendo. Em 1600 há a invenção do escapulário, ou os bentinhos. Em 1854 cria-se o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Em 1870 reforça-se a infalibilidade papal, ou seja, o Papa passa a ser infalível perante a interpretação da Bíblia. Ele é o porta-voz de Deus na terra, é a voz de Deus na terra. Em 1950 decreta-se a Assunção de Maria, assim como Cristo ascendeu aos céus, Maria, segundo eles, também ascende aos céus. E nesse ano, no começo desse ano, uma associação mariana internacional com mais de 100 bispos, sacerdotes e teólogos de mais de 20 países, eles estão pedindo que o Papa Francisco reconheça publicamente que Maria é corredentora com Jesus. E além disso, nós temos desafios. Nós temos, por exemplo, naturalismo filosófico, que descarta qualquer sobrenatural, qualquer inspiração divina da Bíblia. Isso tem sido arraigado na igreja. Nós temos uma explosão de seitas e falsos mestres a partir do século XVIII e XIX, e ainda hoje nós vemos isso. Nós temos, por exemplo, essa ênfase muito no Espírito Santo e passa-se a ofuscar a Bíblia, as doutrinas cristãs, e começa a se entrar unções extravagantes que na verdade são manifestações demoníacas, se nós vemos, porque elas desviam todo o foco de Cristo. Nós temos também a islamização, que ainda está no seu auge, conseguindo cada vez mais fiéis, e a igreja tem recuado. Nós estamos tendo que lidar também com o politicamente correto e com o neopaganismo. Nos primeiros 500 anos, a igreja consegue desvincular todo o paganismo, pelo menos teoricamente, mas hoje está se abraçando tudo que foi perdido naquela época. Homossexualismo, feminismo, aborto, uma tolerância intolerante tem sido feito contra a igreja não tem feito nada, não tem respondido. E por último, o principal lema e a principal tarefa nossa nesses últimos dias: cristianizar crentes. Fazer com que cristãos entendam a suficiência de Cristo e a simplicidade do Evangelho. Caso vocês queiram saber mais a respeito do que foi dito, o curso ele foi baseado na História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez, que consiste em 10 volumes. Há também um curso de História da Igreja do Juliano Reis, que está disponível na internet. Há a História da Igreja, volume 1, de Andrew Miller, que é um livro. A História das Doutrinas Cristãs, de Louis Berkhof, o livro também. Há o curso 5 Solas, do CFL, da Fiel.
ao livro 500 anos desobedecendo o Papa, do Lucas Rosalém, e ao panorama da história da igreja, parte 2, do W. Robert Godfrey. Todos esses materiais você encontra disponível na internet, caso vocês queiram se aprofundar mais a esse respeito. Amém? Agradeço a todos por terem suportado com paciência. Nós estendemos um pouco o horário hoje, mas nós encerramos nesses 5 domingos, desde os apóstolos até os Reformados. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.